Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Cine Catálogo, mais uma quinta-feira aqui com o meu amigo Gus. Como você está, Gus? Boa noite. Fez sentido a gente ver esse filme assim no inverno, né? Tá, não é bem inverno, mas tá frio, então Né, é combinou, inverno. né? Combinou. Tá Tá, valendo, tá tá valendo, tá valendo, valendo. tá valendo. Boa. E estou aqui também com o Caio. E aí, Caio, como você tá? Eu tô bem, boa noite, viu, gente? Boa noite. Boa. Eu Bom, não sei se eu concordo muito com a Margot de que o inverno é a melhor estação, mas sei lá, o filme pelo menos a gente pode discutir melhor aí, mas a estação em si não sei. bom, a gente não viu as outras duas ainda, mas essa aqui tá, enfim, chegaremos lá. É, Bom, É. nessa quinta-feira a gente assistiu a mais um dos contos das quatro estações do Eric Homer, né? A gente já assistiu aqui o conto de verão e hoje assistimos ao Conte d'Hiver, que seria o conto de inverno, A Tale of Winter, de 1992. E, enfim, vamos de sinopse. Alguém quer arriscar? Tá bom, Eu posso ir. ninguém quer, Não, não, né? eu posso ir. Vamos lá. É, O filme é, né, o Conto de Inverno, né, um filme francês de 92. Em teoria é um romance, né? Não sei até É, onde, mas enfim. É feito pelo Eric Homer, né? Como bem dito pelo Vitinho. E basicamente o filme vai contar, né, histórias vai acompanhar a personagem principal, que é a Felice, né? isso. O filme começa retratando um romance de verão, né? Apesar de ser o conto de inverno, né? Fica aí a crítica também. É, o Feliz tem um romance de verão com o Charles, que ela pensou que fosse algo passageiro, mas desse passageiro surgiu uma criança, né? E Isso. também rolou uma puta de uma confusãozinha, que ela passou o endereço dela errado. E Felice, depois de 5 anos, tá morando em Paris com sua mãe e a filha, sem pai, porque ela passou o endereço errado pro pai. Começa aí, né? Então ela tem. A gente é apresentado a uma Felice 5 anos depois, né? Que tem outros dois relacionamentos, né? No momento, assim, né? A gente acaba conhecendo primeiro. Qual é que é o nome dele? Do cabeleireiro? É o A Maxence. gente acaba conhecendo o É o Maxence. Max, O né? Max. O Max, É que Max, isso. é gay, né? A Felice não percebeu, mas a gente percebeu. Todo mundo concorda. Todo mundo tá concordando nisso aí com o Max aí. E o. Puta, eu não vou saber pronunciar o nome do outro. O outro é o É Loic. 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 Chama de Loic, Loic. Isso aí, esse Pô, negócio aí. esse É, cara aí. Esse cara aí, ele é o estereótipo perfeito do homem esquerdista, né? É um homem esquerdista que dirige um carro retrô que ninguém gosta. No caso, no filme, ele dirige a porra de um Renault. E, e é um cara que tá totalmente, né, disposto a assumir a filha, a assumir toda essa responsabilidade, né? Aí o filme vai se desenvolvendo ao redor da Felice, sua confusão extrema em relação a qualquer outra pessoa que não seja o Charles, né? O cara que ela viveu essa loucura de verão. E você fica só puto com ela o filme inteiro, né? Porque ela é uma retardada e sei lá, imperdoável, assim, né? Mulher, né? Eu não queria falar dessa forma Ai, meu pejorativa, Deus. mas a gente É, tem aqui, né, conhecimento de causa, né, para dizer que esse tipo de comportamento da Felice é muito não é maneiro, comum, não. tá ligado? Então, É, assim,
é isso, ela tá perdida, ela não sabe com quem que ela fica, porque ninguém é o Charles, né, no final das contas, né? Eu tô falando Charles como se fosse Charles em Wikipédia, né? Porque enfim, mas não é, não é o Charles em Wikipédia, é outro cara. Enfim, é isso. É o relacionamento de verão dela, o nome É do uma cara é merdinha Charles. de verão lá. É É. isso. Cara, eu ia falar desde já que tempos complicados, né? Você saía pra bagunçar no verão, voltava grávida, e aí não tinha como cobrar pensão, não tinha como achar o cara, né? Complicado Cê é mesmo. louco. É Bem tenso. difícil a situação. Muito foda, né? É, bom, o Gus trouxe muito bem, de forma muito bem humorada, a situação. A grande Felícia aí é uma personagem bem complexa, né, no filme. E, cara, assim, eu não vou ficar fazendo muitos floreios, não, assim. Eu vou falar pra vocês que eu não gostei tanto desse filme. Tipo, Eu também não. o outro é muito bom, e esse aqui eu tinha uma expectativa que ele fosse similar, assim. E quando o filme tava desenrolando ali, eu pensei que ele ia pra um outro caminho, né? Porque o outro, ele fala dessa coisa do amor ideal, né? Do amor Uhum. platônico. E eu pensei que ele ia discutir mais ou menos essa mesma ideia, só que com uma visão do passado, né? De ficar nessa coisa de, Sim. tipo, ficar preso num amor perfeito e tipo, ele vai pra esse caminho, só que a resolução dele, tipo, caga pra tudo isso, assim, e faz uma parada mais sobre. Não sei, ele entra numa brisa meio de fé, meio de espiritualidade, meio de acreditar nesse encontro de almas e esses reencontros, né? Então, tipo, eu pensei que ele ia pra um lado mais psicológico, mais de explorar essa coisa do pensamento do passado e como isso impede você de seguir em frente ou de, né, repensar o amor e tudo mais. Mas ele não aproveitou, eu achei, assim, tão bem essas coisas, né? E eu achei até meio conveniente, assim, a forma como tudo aconteceu e essa coisa de encontrar o Charles de novo, né? E assim, né? Fora isso, eu acho que o filme ele tem bastante o estilo mesmo do diretor, né? De ter essa coisa dos diálogos e. Mas nesse filme aqui eu achei que ficou chato, tá ligado? Eu achei que ficou arrastado, tipo, não sei. O outro tem muito diálogo também, mas eu entrava bem nos diálogos. Agora esse aqui teve uns que foram, parece que foram meio repetitivos, assim, Sim. meio nada, lugar nenhum, sabe? É. Então assim, ele usa, né, esses temas aí que a gente trouxe aqui nesse momento inicial de destino, acaso, vai um pouco para esse lado da fé lá, entre os elementos do catolicismo, vai também um pouco nessa ideia da espera, né, do tempo e como a vida vai passando, enfim. E daí o comentário final dessa primeira parte eu queria fazer o que a gente brincou no meio do filme, né? Semana passada a gente estava aqui no ápice do feminismo e agora essa semana a gente É. tem que lidar com falar de uma personagem que, meu Deus do céu, velho, mas Não, é uma Um pra conferir. complicação, meu Deus do céu. É sim. contradição em cima de contradição e É. É. enfim. Uma das piores É... personagens femininas já desenvolvidas no cinema, tá? De Nossa, longe, meu mano. Ela, De Deus do longe é céu. a ela pior. supera a mulher lá do A Pior Pessoa do Mundo, ok? Supera por muito. E olha que o nome do filme é A Pior Pessoa do Mundo. É bem por aí mesmo, cara. É. E você, ô Caio, o que você achou? Como é que foi pra você a experiência de consumir essa obra? Que cachorro? Ah, Fala-me. que cachorro que é? Sou um cachorro, não. Enfim. Pô, eu compartilho da mesma opinião que você, mano. Eu não gostei muito desse filme. Que nem você falou, os diálogos parece que vão a lugar nenhum, né? Eu acho que mais especificamente os diálogos com o Loic, pra mim, eles são muito repetitivos porque é a mesma coisa, mano. Tipo, todos os diálogos com ele são a mesma coisa. É ela rejeitando ele e ele falando: ah, não, mas, pô, se você quiser, eu quero também. Mas se você não quiser também, aí tudo bem. Aí, É, sabe? Tipo, cara, é muito bizarro também, né? Porque teoricamente, esse filme era pra ser essa retratação, né? Como você falou, de um
amor mais moderno, né? Mais moderno não, mais maduro, desculpa. E o conto de verão era para ser essa ideia pelo menos assim, faz sentido para mim, né, na minha cabeça. Era para ser essa coisa desse amor mais jovial, né? Só que a retratação e a discussão dos dois filmes parece que foi trocada, né? Sei lá, em conceito, assim, para mim, pelo menos. E você vê diálogos muito mais maduros com personagens jovens, né, no Conto de Verão. E o Conto de Inverno você tem, eu acho que muito pela personagem principal, você tem esses diálogos muito rasos em algumas vezes, assim, que são demorados, né, diálogos muito longos, mas que é, no final se tornam rasos, assim, ele tenta propor essa até a questão religiosa, ele tenta entrar nisso, mas assim, fica muito na superfície. Uhum. O que ele quis dizer, pelo menos pra mim, ficou muito na superfície, muito superficial essa discussão. Sim. E o personagem do Maxense também, pra mim, assim, não fede nem cheira, de verdade. Horrível, horrível. É. Então, é isso. O Charles também aparecendo no final, pelo amor de Deus, mano. Assim, dá pra gente botar isso mais pra frente, mas logo de cara eu quero falar. Não gostei, mano. Não É, gostei do filme. assim, É bem. É isso. Eu É concordo isso. também. Cara, eu acho que em muitos termos é um filme que fala muito e diz muito pouco, assim, tipo, ele Né? vai colocando um monte de coisa, mas nada tem muita. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me deixa bravo, assim, quando eu assisto um filme, quando eu enxergo o potencial de desenvolver alguma coisa e ele não usa muito bem. E o Né? exemplo disso, além dessa coisa que eu falei, dessa perspectiva de falar do passado como um problema pra seguir em frente, eu também vi nela, tipo assim, eu tava achando interessante até em algum ponto essa dinâmica dela de, tipo, ser muito é, pragmática, de ser muito forte na ideia de que, tipo, eu não quero viver um amor mais ou menos, assim, eu não quero algo Sim. que é, não seja louco, assim, que não seja intenso. Tem que ser intenso. E eu achei que isso ia levar pra uma outra coisa, assim, mas do jeito que foi resolvido ali a história, tipo, eu não senti que isso foi um grande ponto de discussão, assim, tipo, é que também Né? tem um outro fator, né? Que, tipo, os dois personagens, o Max e o Loic, eles são muito, tipo, esquisitos, assim, como eles lidam com as coisas, É. né? Porque eles são muito. Muito. Como é que eu falo? muito apáticos, Não né? é racional a palavra, é apático, tipo. Ela É, tá bem lá apático. falando um monte de coisa, esculachando os caras e tudo mais, e eles estão meio, tipo. O Max ainda reage ali no primeiro momento, de uma forma mais. Não, Mas, tipo, mas o não dura Loic é muito, sabe? bananão, mano. É. Não dura muito, mano. Não perdura, assim, o sentimento deles de alguma raiva ou algum ressentimento. Não tem isso, né? Então, trata de uma forma bem diferente, assim, os relacionamentos aqui. Não tem essa coisa. Não vi tanta essa coisa emocional, uma coisa muito mais pragmática mesmo, mais racionalizada. E eu acho que isso, pelo menos pra mim, não funciona muito bem, tá ligado? Então, eu acho que, concluindo, né, o que eu tava dizendo inicialmente, eu vejo muito potencial de discutir coisas aqui, mas que não foram discutidas, sabe? Tipo, não senti esse impacto. Eu concordo, assim. Assim, eu tenho alguns pontos, eu acho que são, entre aspas, interessantes que eu queria falar sobre esse filme, mas já fazendo aqui um PS no começo, né? Nem sei se eu posso fazer isso, mas um Pode, claro que pode. pós-scriptum no começo, né? Antes de falar tudo que eu tenho pra falar, mas é, eu não gostei dessa merda, tá? Ponto final. Agora eu vou discorrer sobre. Assim, eu entendo toda a narrativa que o filme quer construir, né? Sobre uma garotinha confusa que não consegue fugir das próprias emoções, né? Então, assim, ela não mudou desde o momento em que ela encontrou o Charles e ela não consegue sair ou fugir daquela realidade em que ela construiu. E, tipo assim, eu consigo perceber que mesmo com as estações passando, né? Tipo, ela viveu um amor de verão e no inverno ela continua vivendo como se ela ainda tivesse no verão, sabe? Então, assim, ela vive nessa esperança desiludida de que as coisas vão acontecer. E eu acho que eu concordo muito com o Vitinho quando tipo assim, as coisas aconteceram, mas, tipo assim,
a que custo, né, velho? Tipo, ao É. custo de um desenvolvimento de um filme que poderia ser muito mais relevante para uma crítica justamente do amor perfeito, né? Que pra mim é baboseira pura. E essa idealização de quem as pessoas são é de fato muito perigoso, né? E Uhum. eu acho que, tipo assim, o filme faz uma crítica a si mesmo, sabe? E nisso eu tenho que dar o braço a torcer um pouquinho, porque eu fui ler um pouquinho, né, sobre o que era o Conto de Inverno, esse... Assim, é importante, né, a gente frisar aqui que existe uma metalinguagem dentro do filme, né, onde dentro do filme tem uma peça de teatro que se chama The Winter Tales, né, e que é uma peça do Shakespeare, né, então, assim, ela Isso. faz essa referência a essa tragicomédia, e, tipo assim, a peça é tão boba, cara. É tão boba que você começa a entender por que, que a Felícia chorou na porra da peça. Porque é um enredo idiota, sabe? É um enredo idiota onde tem um final feliz, apesar de toda a merda que acontece durante, como se nada tivesse de fato consequências, né? Então, assim, basicamente, nessa peça tem o Rei Leonte. Esse Rei Leonte, ele tem ciúmes do amigo dele, do Polixeno. E por ter ciúmes desse amigo dele, ele manda prender a esposa dele, grávida, na masmorra. E aí ele, tipo, Meu Deus. ele, ele renega essa filha, né, que nasceu na prisão. A esposa dele morre. É, aí o filho do Polixeno, que é o melhor amigo dele, se apaixona pela filha dele, que é uma plebeia, né, porque ela foi renegada pelo próprio pai. Só que aí o Polixeno ele vai contra o casamento justamente por ela ser uma plebeia e o filho dele ser um, um homem da corte. E aí vocês não vão acreditar no que acontece. Eles buscam refúgio na corte do Leonte, o pai que, que prendeu a própria mulher na masmorra e que por fim acabou reconhecendo a filha perdida, né? E ele se arrepende do próprio passado, implora por perdão. E E ele revela, né, que ele tem um remorso por conta da morte da esposa e a esposa magicamente reaparece falando que ainda estava viva. Aí, tipo, sabe? É essa bobagem, tá ligado? Agora eu entendi por que ela chorou, porque é bobo. Porque ela se É. viu nessa história, tá ligado? Ela achou que por mais que tudo estivesse dando errado na vida dela, por mais que ela quisesse romantizar tudo, por mais que ela quisesse tampar o buraco desse sentimento que ela não conseguia recuperar, né? É como uma droga, né? A gente vai ficando viciado nessas sensações e a gente quer sentir elas de novo, mas não é possível, tá? Tipo assim, eu vou dar um spoiler aqui, não é possível, assim, no filme o Eric Homer pode ter escolhido essa saída mais simplista justamente para fazer essa crítica ao próprio Conto de Inverno do Shakespeare, mas eu acho que ainda assim, mesmo que ele tenha feito essa metalinguagem, né, eu ainda assim acho isso bobo, tá ligado? Eu acho isso Não. uma É. resolução muito simples para um enredo que tinha tudo para ser muito mais complexo do que isso. Então, assim, ele poderia ter desenvolvido muito mais essa questão desse sentimento, desse luto não resolvido da Felícia. Ele poderia ter explorado muito melhor essa relação da filha com ela. E, assim, podia com certeza ter cortado o cabeleireiro lá, porque, primeiro, ele é gay. É, Ele é exato. gay. Exato. Importante frisar. De novo, tá falando, ele é gay. Então, assim, ele não É. deveria se relacionar com mulheres. É, É, não, não. e, e eu acho que com o Loki puta, é algo totalmente platônico do lado dele, né? Ele É, então. fantasia tão bem aquela relação, e por mais que ela vire e olhe na cara dele e fale assim, meu filho, eu não sinto um terço por você do que eu sinto pelo meu ex, tá ligado? Então assim, O tempo todo falando isso. e é o filme É. todo falando isso. Mano, toda vez que ela encontra com ele, ela Cara, faz questão de era um falar isso, velho. esculacho, cara, toda vez que eles se É, encontravam, mano. e o otário ficava lá, mano. E assim, essa busca pelo amor perfeito, eu acho que poderiam ter explorado isso muito mais.
Mas enfim, assim, e aí finalizando, eu acho que o encontro do Charles com a Felícia no ônibus é simplesmente uma das coisas mais tenebrosas que eu já vi, assim. Não, Não precisava ser bagulho daquele jeito, assim. idiota. Eu sei que também não precisava ser fantasiado e talvez esse encontro ao acaso, né? Não sei se vocês perceberam, mas ela passa. Assim, eu não fiz a conta, né? Mas eu acho que ela passa mais de 50% do filme dentro do transporte público. Sim. É É uma ode trem, é ônibus. à pessoa paulista que vive dentro do sistema da CPTM ali, tá ligado? E que convive mais dentro daquele sistema do que na própria casa. Eu. Assim, tem toda a questão do desencontro deles ter sido também na saída de uma estação, né? Mas enfim. É. No mais, eu entendo que tem essa questão do transporte público, mas eu achei que esse encontro ele foi muito pouco desenvolvido, ele aconteceu do nada e na hora que ela sentou, eu olhei pra cara do mano e falei, Não é eu conheço possível. essa cara, eu conheço esse rostinho. E eu já vi essa bunda, né? Porque aparece a bunda dele no filme aí, rapaziada. É. Fique. Não é um filme family friendly. Não vá ver com sua mãe, porque Parece, senão no primeiro segundo você já vai ter. parece a bunda dos É, então, dois, você vai ter inclusive. alguma coisa aí. Enfim, é isso que eu queria falar. Mano, Boa. antes da gente prosseguir, eu tenho um comentário rápido. Passa. Que eu acho que vai gerar uma outra discussão. Mas, tipo, sabe quem que ia gostar muito desse filme? Mas, tipo, Tenho muito. até medo de É, perguntar. cuidado, mano. O que você vai falar aí? Não, Quem? mas é um bagulho. Mano, desculpa, eu tenho que falar. Eu vou ter que falar Quem? isso. É. Taylor Swift, mano. Ah, Taylor Swift ia se amarrar nesse filme. Foi. ah, Mano, porque esse filme, ele é muito uma música da Taylor Swift, tá ligado? É. Qualquer uma música da Taylor Swift é esse filme. Ô, Caio, aí você vai É acabar com o isso. podcast, cara. Uma chuva de hate Não, é. aí. não, mas Pô. aí eu tô disposto a A isso. Eu gente, tô a disposto a gente mal isso. alavancou, tá ligado, cara? E você já tá jogando a gente na Já merda. tá querendo destruir o É. podcast. Não, eu tô disposto a isso, eu tô disposto a isso. Ai, cara. Mas, puxando esse fio do Gus, né? Muito bem falado tudo, aliás, mas é um roteiro muito ingênuo, né, cara? Tipo, É, assim, então. eu como um homem desiludido das coisas, eu olho pra essa narrativa e fico, meu, tipo, que grande besterol, assim, que coisa, tipo, ficar acreditando que vai encontrar o cara. Tipo, ela não sabe quem é o cara, ela viveu um verão com o cara, tipo, ela não sabe nada do arrombado, não tem nenhuma informação, e ele aí é esse amor platônico, aí ela encontra e beleza, vivemos felizes para sempre, tipo, eles se encontram, tem o diálogo mais bizarro possível. E, cara, pelo amor de Deus, mano, assim, intancável pra mim essa resolução, assim, um roteiro que pra mim não, enfim, poderia ter explorado muitas outras coisas e foi pra um caminho bem nada a ver, assim. E, e eu acho que assim, acho que pensando nessa questão desse acreditar no amor, acreditar nas soluções mágicas, eu acho que o meu problema atualmente é que eu não ando de transporte público, mano. Acho que talvez se eu andasse de transporte público ia acontecer o milagre de eu encontrar Boa. alguém, tá ligado? Porque é isso que o filme me ensinou, aparentemente. Então, é isso, mano. E aí, um outro ponto que eu queria trazer, falando mais uma vez dela, né? Tipo, por que é tão complicado lidar com essa personagem? Porque, assim, por mais que o filme ele te dê essa autenticidade dela, de querer viver um amor, de ser muito fiel ao que ela quer, de mudar de ideia e fazer o que ela achar interessante. Pra mim, o principal problema dentro dessa discussão é como ela coloca a filha dela dentro desses relacionamentos, né? Tipo, isso é uma parada Não, tem isso também. mano, é sinistra, assim. Tipo, ela coloca a menina lá com o Max, aí ela coloca a menina com o Loic, assim. Tipo, é uma coisa que pra mim beira um egoísmo, assim, um egocentrismo. Em nenhum momento ela tá muito preocupada, assim, com alguma implicação da filha, de tirar ela da casa da mãe, né? Tipo, da avó, no caso. E então, tipo, a personagem você até poderia dar o braço a torcer pra ela, dela não ter nada a arriscar ou tipo nada a perder fazendo essas coisas, mas ela meio que tem, tá ligado? Tipo, ela coloca a filha dela lá nos lugares, leva lá no apartamentinho sem jardim, e aí não tem tempo de cuidar direito. Então, tipo, é muito difícil você não ficar contra essa personagem também. Então, ao mesmo tempo que tem essa coisa dela de acreditar nessas paradas meio
maiores, espirituais, ela é muito bobinha, assim, também, sabe? Tipo, não sei, eu acho que dá pra interpretar essa personagem de dois lados diferentes, mas com a minha visão, pelo menos, eu achei ela extremamente irresponsável, tá ligado? Tipo, poderia dizer, ela é autêntica, ela quer viver o amor, mas assim, o que eu Autêntico. vi foi basicamente irresponsabilidade, assim, foi tipo, eu vou fazer as coisas sem medir as consequências pro outro. E o filme, ele não é bom em representar isso, porque como a gente falou lá atrás, os caras reagem como se fosse a coisa mais normal do mundo, assim, tipo, ela veio, disse pra mim que queria sair de Paris, então eu tô montando o salão de cabeleireiro aqui em outro lugar. Aí ela vai vir, a gente vai morar junto. Aí ela vai, fica um dia, fala, não tô afim mais, vou embora. Aí ele fala, tá bom então, beleza. Então, tipo assim, meu, sei lá, realmente esse filme aqui não rolou pra mim não, tá ligado? Não, mas eu acho que esse egoísmo dela é muito bem visto em algumas cenas, né? Tipo assim, aquela É, cena que ela tá guardando a foto do Charles, né, pra levar pra, como é que é a cidade lá? Pra se mudar lá com o Max lá. o gay, o Com gay. gay, né? Que ele é gay, né? E bem lembrado aí, Ele é gay. bem frisado. É. Ela fala muito sobre isso, né? E ela tem umas falas meio egoístas, assim mesmo, de tipo. Talvez não seja por ela, tá ligado? Talvez seja eu querendo guardar essas memórias, mas pra ela tanto faz, porque assim, é uma criança, tá ligado? É. Ela nunca conheceu o pai dela. Esse tipo de memória é irrelevante pra ela. Não existe uma construção dentro da memória de uma criança onde isso seja importante, tá ligado? E, e sei lá, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas naquela última cena, né, que a filha tá no quarto e eles estão abraçados chorando, você percebe que, tipo assim, puta, nunca foi sobre a sua filha, né? Tipo, a sua filha não, ela não é importante, ela não tem um impacto na sua vida nem no momento em que você reencontra o pai dela, tipo, não, você tá feliz de ter encontrado a pessoa pela qual você é apaixonada. Mas a sua filha talvez fosse só um elo muito fraco entre vocês dois, tá ligado? Uma memória que não poderia existir naquela ambientação ali, né? Daquela construção entre a relação dos dois, assim. E, tipo, nossa, esse egoísmo fica muito evidenciado, assim. É bem triste, cara. Bem É. triste. Cara, mano, esse final ele é horrível em tantos sentidos, assim. Eu tava pensando nessa coisa, né? Que é fim de ano ali, vai ter a festa. É. Aí ele não tem nada pra fazer, ele não tá ali passeando. Não vou fazer nada, tô disponível. Aí ele chega lá na casa lá com os negócios pra cozinhar, vou cozinhar pra vocês aí, galera. Aí ele tá, aí tem as crianças, ele brinca com as crianças, cumprimenta a cunhada, cumprimenta o marido da cunhada. Todo mundo normal, assim, tipo, segunda-feira, meu, coisa mais normal do mundo tá acontecendo É, aqui hoje. E, e essa esse filme, normalidade Não, em ritmo. nossa. dito tudo isso, eu não posso falar que é um filme da Taylor Swift, então, que é isso aí. Não, que vocês estavam falando é isso aí, Cara, a pô. gente vai ter É que. Taylor Cara, Swift, grita e Taylor depois eu vou pedir Swift. ajuda É isso. dos universitários aí em Taylor Swift, mas eu tenho certeza que tem alguma música que fala sobre isso, tá ligado? Deve Tem, ter. mano, com certeza, parça, com certeza. Mano, mas esse bagulho do final é impressionante, né, mano? Pô, o cara. Não vejo o cara há 5 anos, não sabia o segundo nome dele. É Charles. Ou o marinheiro, né? Que ela chamava pra irmã dela. E aí, tipo, o cara aparece na sala lá da família e tá tudo certo, mano. E o final é o final mais sitcom americano possível, né? Que é isso. Tanto que em vários momentos, inclusive, quando eles estavam chorando juntos lá, a câmera focava na criança, mano. Parecia que a qualquer momento a criança ia soltar um bordão ali de É, Zorra Total, assim. É é que a bem, gente tava falando, bem, né? Que ela ia soltar. bem caricato, É, mano. assim, mano, sei lá, eu acho que, sabe, é um filme muito pobrinho nas suas ideias, nas suas É, execuções. Eu fico, tipo, muito incomodado com isso. Nossa Nossa, senhora. eu lembrei de uma coisa agora, uma hora que eu fiquei com muita raiva, que tem a cena que ela tá no carro com o Loic, e aí ela começa a falar de quando ela tava na igreja, né? Ah, nossa. Veio a reflexão pra ela de que ela não precisava escolher entre um e outro, ela precisava escolher por ela e tudo mais. Eu fiquei pensando, mano, foi exatamente isso que sua irmã te disse, cara. Foi exatamente isso que ela disse. E daí tem aquela cena lá, quando ela vai morar com o Max lá, e a irmã fala, tem certeza que você tá fazendo, dá pra desistir ainda, não sei o quê.
Aí depois ela tá contando pro Loki que ela fala, não, é que eu tava na igreja e me veio esse pensamento, assim. Não, tipo assim, cara, mano, assim, é tão surreal, velho, é tão surreal. Mas enfim. É, Todo mundo nesse filme é meio, sei lá, meio meio maluco, meio esquisito. esquisito. É. Ninguém é muito normal, não. Eu acho que é isso aí, né? Acho que não tem muito mais a falar. Vocês têm algum tópico aí a mais alguma coisa? Ah, o Max é O gay, Max mano. é gay. Pô, mas Mas o assim. de sacanear esse personagem é brincadeira, né, mano? Meu Deus do céu. Por que fizeram ele assim, mano? Tipo, nossa. A primeira De cena, a verdade, primeira né? cena, aliás, lá que aparece ele se beijando, você até estranha, né? Você fica tipo, meu. E ele beija muito mal, aliás, também, né? Nossa, Nossa, não. é Diga-se de é bem incômodo no passagem, filme. Bem incômodo no filme. pro filme de romance tem zero tesão nos beijos. Fica a crítica. Sim. Bom, dito isso, acho que a gente pode passar para as notas, então, né? É Ixi. um Ah, momento essa vai ser difícil, né? foda. Hein? Tensão entre os brothers. Cara, Hum. eu não sei muito bem como dizer isso, assim. Mas Hum. não, peraí, eu preciso pensar, entendeu? Eu? Que aí chega aquele momento de lembrar as notas que eu já dei anteriormente pra filmes, assim. Mano, dois ou 1,5, assim, porque Dois. assim, é o máximo que eu vou Né? dar pra esse filme, Então, dois. eu pensei em dois, cara, porque a gente, coincidentemente, antes do filme, eu e o Gus, a gente tava conversando aqui, por alguma razão, a gente citou Amores Materialistas, né, falando dessa coisa de ter dois romances, né. E pra Amores Materialistas, que eu achei ruim, eu dei 2,5. E esse aqui, eu acho que ele consegue ser pior do que o Amores Materialistas em alguns aspectos. Então, É. então eu acho que eu vou ficar no 2 também, cara. Incrível, mano. Era amor por materialistas. Puta, eu cantei a bola, velho, caralho. Que isso, Bem que velho. você falou Aí. que era mesmo. Não acreditei, mas é tipo Amores É. Materialistas, só que com Francês e de pobre. francês de pobre. Não, isso é um ponto importante pra falar desse filme, tá? Rapaziada, parece É, que pô. sofre ali, mano. É, Né, a galera tá sofrendo, mano. nos dois filmes, basicamente, a protagonista termina com o ex no final, né? Então é Tá meio que ligado? isso. O passado ele Ai, sempre mano. vence, entendeu? Então fica a mensagem pra você que é um homem aí que tá tentando conquistar a gata que fala muito do ex. Melhor não, tá ligado? Melhor, melhor deixar quieto. A gata que acabou de terminar com isso também não é boa, tá? Também, Ah, não, não. também não é uma boa Não. ideia. E aí, Caio, você falou, mas eu nem prestei atenção direito. Quanto que você fechou? Não, é dois, mano, também. Eu tava Dois. pensando em dar 1,5, mas dois eu acho que tá justíssimo. Cara, acho que É. na minha review lá, eu vou ter que colocar que eu vou ser bem sucinto, porque eu não costumo escrever muito sobre filmes merdas, assim. É, eu vou ter que escrever que é a Taylor Swift dos filmes. Vai ter É, jeito. mano. Parabéns, E que o Caio. Max é gay, tem que botar também que o Max é gay. Não PS1, acredito. PS2. Né? PS1, PS2, é isso. Cara, Ah, é isso. é quase um Cloud, né? É. Quase um Cloud. É quase um Cloud. Nossa senhora, faltou pouco, mano. Nossa, mas Faltou quando eu bem lembro de pouco, mano. Cloud, me bate uma raiva, assim, esquisita, mano. Faltou pouco. Cê é louco. Bom, é isso então, rapaziada. Fechamos por aqui. Beijos a quem nos escuta. E uma ótima noite, um Isso. ótimo dia, ótima semana, ótimo fim de semana. Até logo. Falou! Falou, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.